Continuando as funções da formação reticular, nós falaremos agora a respeito do controle eferente da sensibilidade, que é impulsos que saem do sistema nervoso central e têm a capacidade de entrar à eferência de estímulos da sensibilidade. Tá? Nós chamamos isso de atenção seletiva. Atenção seletiva é a capacidade que a gente tem de bloquear a entrada de impulsos no sistema nervoso central que não nos interessa. Quando estamos assistindo uma aula e o professor liga o ar-condicionado, todos nós escutamos o barulho do ar-condicionado. Passado um tempo, como a aula é mais importante, nós acabamos esquecendo o barulho do ar-condicionado e só vamos perceber novamente se alguém falar alguma coisa a respeito. A mesma coisa quando sentamos numa cadeira. A hora que a gente senta na cadeira, a gente sente o tato da cadeira. Passado um tempo, ninguém mais percebe isso. Então, o que acaba acontecendo? Fibras eferentes ou centrífugas, originadas na formação reticular, modulam a passagem de impulsos nervosos nas vias aferentes específicas. E o grau máximo disso seria o controle eferente da sensibilidade. Isso começou a ser estudado em 1965 por Melzack e Wall, que propuseram uma hipótese pela qual a penetração dos impulsos dolorosos no sistema nervoso central seria regulada por neurônios e circuitos nervosos existentes na substância gelatinosa das colunas posteriores da medula e chamou isso de portão. Então, veja, a gente tem uma via que é a via da dor e essa via tem que passar por um portão. Se esse portão está aberto, essa via vai chegar no sistema nervoso central e nós vamos ter o reconhecimento da dor. Se esse portão está fechado, a gente interrompe essa via e não temos a progressão até o reconhecimento da dor no sistema nervoso central. Tá. Reynolds, em 1969, ele pegou um animalzinho de experimentação, estimulou o núcleo magno da RAF e ele conseguia uma analgesia tão intensa que ele conseguia fazer cirurgias no animalzinho acordado. E esse mesmo resultado ele conseguia quando estimulava a substância cinzenta periarterial. O que sabemos hoje a respeito disso? Primeiro conceito que vocês precisam ter é o que é neurônio internuncial. Neurônio internuncial são neurônios que se posicionam numa sinapse entre um neurônio e outro e acabam modulando esta ação. Nós temos a via da dor. A via da dor nós temos o neurônio 1, que está posicionado no gânglio da raiz dorsal. Temos o neurônio 2, que está posicionado na coluna posterior da medula. O neurônio 3, que está posicionado no tálamo. E o neurônio 4, que está localizado na área somestésica, tá certo? Então, entre o neurônio 1 e o neurônio 2, nós vamos ter neurônios internunciais, tá certo? Que vão ser responsáveis por modular a comunicação entre o neurônio 1 e o neurônio 2. Então, o que nós temos? Nós temos que impulsos que saem tanto da substância cinzenta periarquedutal como do núcleo magno da RAF, neurônios serotoninérgicos, que vão estimular esses neurônios internunciais que estão posicionados entre o neurônio 1 e o neurônio 2, liberando uma substância que chama encefalina. Essa substância, o que ela faz?
ela bloqueia a comunicação entre o neurônio 1 e o neurônio 2, de tal maneira que o impulso doloroso, que foi reconhecido pelas terminações nervosas, enviada pelo neurônio 1, passou pelo gânglio da raiz dorsal. Quando ele chega para se comunicar com o neurônio 2, para subir, tá certo? Pelo trato espinotalâmico em direção ao tálamo, ele vai ser interrompido por essa encefalina. E com isso, o que a gente tem? A gente tem o bloqueio da progressão do impulso doloroso. Tá? Existe uma especialidade médica que é baseada nisso, que é a acupuntura. Tá? Então, provavelmente, aqueles pontos devem sair comunicações que se comunicam ou com a substância cinzenta periarquedutal ou com os núcleos magnos da RAF, que fazem com que a gente libere substâncias dessa encefalina, bloqueando o neurônio 1 com o neurônio 2. Quando a gente machuca alguma coisa que a gente assopra o local, não diminui um pouco o local, a dor? Provavelmente é um estímulo que estimula a substância cinzenta periarquedutal e o núcleo magno da RAF. Tá? Outra função da formação reticular, controle da motricidade somática. Então, o que acontece? A formação reticular, ela, enfim, não realiza absolutamente nada, mas impulsos que saem do córtex estimulam a formação reticular e, através do fascículo retículo espinhal, a gente produz a motricidade voluntária. Tá? Essa motricidade voluntária é aquela motricidade que não está relacionada com a atenção dirigida. Tá? O exemplo clássico, tá certo, de onde atua a formação reticular é quando a gente aprende a dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, a gente tem que pensar em todos os movimentos que a gente vai efetuar. Então, você pensa em soltar um pouquinho a embreagem, acelerar um pouquinho, tá certo? Passa a marcha e vai começando a andar, tá? Isso você faz como? Você faz com a via córtico-espinhal, ou seja, você está fazendo com a atenção dirigida. Quando você aprende a dirigir carro, você faz todo o movimento sem pensar no que você está efetuando, tá certo? Então, isso você acaba utilizando a formação reticular através do fascículo retículo espinhal, tá certo? A mesma coisa com a locomoção. Quando a gente começa a andar, a gente tem que pensar os movimentos que a gente faz para conseguir dar o passo. Hoje em dia andamos, tá certo? A gente não pensa, vou contrair esse músculo, vou descontrair aquele músculo, tá certo? Além disso, a formação reticular também recebe estímulos do cerebelo, tá certo? Que vai estimular a medula e, através disso, a gente tem o equilíbrio, o tônus e a postura. Então, a formação reticular, ela atua tanto do ponto de vista do movimento voluntário como do movimento involuntário. Outra função da formação reticular, controle do sistema nervoso autônomo. Impulsos que saem do sistema límbico e do hipotálamo vão estimular a formação reticular e a formação reticular ela vai ser responsável, tá certo, por controlar o funcionamento do neurônio pré-ganglionar. Como vocês lembram, o sistema nervoso autônomo ele é composto por dois neurônios, né? O neurônio pré-ganglionar que está localizado dentro do sistema nervoso
central e um neurônio pós-ganglionar, que estão localizados em núcleos fora do sistema nervoso autônomo. Tá? Controle neuroendócrino. Se nós estimularmos a formação reticular do mesencéfalo, nós temos liberação de ACTH e DDH. A liberação de hormônios da adenipófise depende de mecanismos noradrenérgicos e serotoninérgicos, que são mecanismos monoaminérgicos, que são as monoaminas, os neurotransmissores da formação reticular. Tá? Integração de reflexo. Na formação reticular, existem centros que funcionam como geradores de padrão da atividade estereotipada. Ou seja, se eu estimular um determinado núcleo da formação reticular, eu vou ter sempre exatamente a mesma resposta. Tá? Então, nós temos no bulbo o centro do vômito. Nós temos na ponte o centro da deglutição. Nós temos o núcleo para-abducente, tá certo? Que é responsável pelo centro dos movimentos conjugados do olho. O que é isso? Quando eu olho para a esquerda, eu estou contraindo, tá certo? O meu reto lateral do olho esquerdo e do reto medial do olho direito. Então, isso existe um centro que permite isso. E no mesencéfalo, a gente tem também o centro locomotor. Mas os dois centros mais importantes, que são os centros reguladores da vida, estão localizados no bulbo, na sua porção baixa, tá certo? Que são o centro respiratório e o centro vasomotor. Então, o que nós temos? Nós temos que receptores, por exemplo, vão captar variação dos gases arteriais e, através do nervo vago, vai levar essa informação até o núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário vai mandar essa informação para o centro respiratório, que, como eu disse, está na porção baixa do bulbo. Esse centro respiratório ele tem duas porções. Uma porção anterior, que é o centro expiratório, e uma porção posterior, que é o centro inspiratório. A formação reticular vai processar essas informações, tá certo? E vai mandar, através da formação reticular, uma informação para a medula cervical e para a medula torácica. E, através dos nervos intercostais e dos nervos frênicos, vai apresentar uma resposta. Por exemplo, eu tenho um aumento de CO2 no sangue. Receptores captam essa alteração de CO2 no sangue. Pelo nervo vago, chega no núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário manda para a formação reticular. A formação reticular interpreta que tem que aumentar a frequência respiratória para mandar esse CO2 para fora. Ele estimula a coluna, a medula cervical, estimula o nervo frênico, estimula a medula torácica, estimula os nervos torácicos. Com isso, eu aumento a frequência respiratória. Eu posso aumentar a frequência respiratória por conta própria. Então, o que acontece? No córtex, através do trato córtico-espinhal, eu estimulo os nervos intercostais e os nervos frênicos e aumento a frequência respiratória. E o núcleo, ou melhor, o centro vasomotor, que também está posicionado na parte
baixa do bulbo. Então, eu tenho uma diminuição da pressão arterial. Baroreceptores vão captar essa alteração e, através do glossofaríngeo, vão mandar as informações para o núcleo do trato solitário. Esse núcleo do trato solitário manda informações para a formação reticular, aonde está o núcleo vasomotor, ele processa essas informações, tá certo? Se eu tenho que ter uma resposta simpática, a formação reticular manda essa informação para a medula, tá certo? Para a coluna lateral, tá certo? Da coluna de T1 a L2, essas informações são processadas e, através do nervo simpático, eu obtenho a resposta. Se a resposta for uma resposta parasimpática, essa informação da formação reticular vai para o núcleo dorsal do vago e, através do nervo vago, eu tenho a resposta necessária.